Olá, meu querido virginiano, minha querida virginiana, sejam muito bem-vindos ao canal Tarô Espelho das Revelações. Sim, mudamos. E mudamos também para tema livre, porque a mensagem estava chegando de qualquer jeito. Meu Deus, a carta quase queimando. A mensagem estava chegando de qualquer jeito, atropelando o tema, então o negócio é a gente fluir, né? Então bora começar a sua mensagem. O louco! Vai dizer que você também vai passar por uma reformulação aí das suas ideias. Ah, vai. Chega de sofrer a sabedoria. Pelo visto, eu dar o exemplo, tá te dando uma ideia aí, né? A cura das novas possibilidades. Medo. Você tem medo de mudar? Não tenha. Não tenha, meu querido virginiano, minha querida virginiana, sabe? Lembra, acima de tudo, que a vida, né, os caminhos divinos, eles não são retos, eles têm curvas, porque... Nossa, não tem como você... Você já imaginou subir uma montanha em linha reta? Subir a montanha em linha reta? O quão cansativo aquilo é? É tão cansativo que você não consegue aproveitar nada da paisagem. Se as estradas fossem todas em linha reta para você subir uma montanha, você não teria espaço para você acampar, para você dormir, para você descansar, porque ia ser íngreme demais, ia ser difícil demais. Por isso que às vezes a gente faz a espiral e vai subindo devagar a montanha. Porque assim a gente consegue aproveitar a paisagem, a gente consegue colher frutas e frutos ao longo do caminho, a gente consegue descansar melhor, a resistência do corpo garante que a gente chega lá. Porque é uma prova, a vida, né, é uma prova tão longa que não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Então, cada vez que você dá uma volta no morro, o sol vai estar de um lado, né? Cada vez que você olhar ali no morro, o sol vai estar de um lado. Se você olhar de noite, as estrelas vão estar numa posição diferente. Ou seja, a cada momento da vida, você vai estar numa situação e numa posição e numa perspectiva diferente, encontrando um lado diferente daquela situação, até encontrar todos os lados. Então, quando você passa pela primeira vez por um caminho, você tá com aquela perspectiva de, nossa, tudo é novo. Quando você passa pela segunda vez, você já entende qual é o melhor lugar para descansar, onde tem uma árvore para você pausar, uma sombra, uma bica d'água para você tomar uma água, entende? Quando você passa a terceira vez, você já tá tão acostumado com... Tão acostumado não, né? Mas você já tá acostumado com as pausas, onde é seguro parar, que você já começa a aproveitar a paisagem, a olhar o que tem de bonito ali no mato, a olhar os passarinhos, os animais. Você já começa a poder cantar, porque você já sabe que aquela trilha, aquele caminho é seguro, ninguém vai te roubar ali, não vai ter medo de chamar atenção. Entende? E isso eu tô falando num caminho seguro. Imagina quando tem mais perigos, mais questões, mais circunstâncias, como a vida de fato é. Então, sabe, o medo, ele é como se fosse o radarzinho básico de segurança. Só que quando a gente vive uma vida em que todo mundo coloca medo na gente, né? Em que os seus pais exigiam demais, ou em que você ficou trancado a vida inteira, nunca brincou na rua, por exemplo, sabe? Não teve vivências físicas na natureza ou na sociedade, sempre foi uma pessoa que cresceu muito trancadinha, você tende a ter mais medo mesmo, porque os seus sentidos, eles não são regulados conforme a realidade, eles são regulados conforme possíveis situações, não situações muito reais. E tem outra também, às vezes a gente está muito acostumado a viver muita tensão em filme de ação, muito em jogo, e aí o nosso sistema de medo, ele fica lá no teto, a adrenalina fica lá no teto, e o nosso corpo, ele fica desregulado. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu comecei no tarô, para separar aqui a realidade dos fatos, a probabilidade, e curar esse sensorzinho do medo que estava gritando demais em situações que não precisava ter medo.
né? E pensa aqui comigo, hoje em dia a gente usa o medo para tudo quanto é situação. O medo de ofender uma pessoa, o medo de ser demitido, né? E pequenas situações sociais. Só que o medo, ele no nosso corpo foi criado com uma função muito física. O medo de você encontrar um predador virando a curva e morrer, sabe? Então, a base do medo, ela é muito alarmante, ela vem de situações de vida e morte, e só que o nosso cérebro, hoje em dia, ele processa o medo para qualquer mínima situação. Muitas vezes só o medo de perder um ônibus já dá ataque cardíaco na gente, né? E não é situação de vida e morte, pelo menos na maior parte dos dias, não é, né? Então, entenda que o seu medo precisa ser regulado, não oprimido, regulado, reorganizado, porque senão ele sempre vai te impedir de começar coisas novas, principalmente quando você sentir e souber que é certo começar um novo, mas você vai estar tão apegado àquilo que é padrão, comum, aquilo que você já conhece, que você não vai se abrir para possibilidades que realmente são as certas para você no momento, porque você cresceu, porque já está na hora de você mudar e abraçar essas novas possibilidades. Se a gente lá adolescente tivesse medo de encarar os desafios aí do colegial, né? Tô revelando minha idade só pelo nome que a gente tá pro ensino médio. Tivesse medo, a gente ia reprovar na 8ª série pra ficar ali com a turminha de sempre, né? E nunca ia ir de fato para aquela série que realmente condiz com as nossas habilidades atuais, com o nosso crescimento atual, né? Nunca ia entrar, por exemplo, para a faculdade. Nunca ia aceitar a mudança de um namoro para um relacionamento mais sério. E por aí vai, meu anjo. A vida é feita mesmo de mudanças, de ciclo, de crescimento. Então, deixa o seu medo um pouquinho de lado. Porque às vezes não tem escolha. Às vezes dá uma ignorada no medo mesmo. Aos poucos você vai aprendendo a regular. Mas quando a situação está tão alarmante na sua mente, no seu sistema nervoso, a única coisa de fato que dá pra fazer é se distrair. Falar assim, não, o medo não serve pra mim agora, eu vou me distrair com qualquer outra coisa aqui, com um filme bobinho. Não vou mentir, às vezes a gente precisa das estratégias mais escapistas pra dar uma despistada no medo naquele momento específico e depois voltar pra lidar com a questão. Fazer o quê? Coragem é isso, né? É ir com medo mesmo, só não deixar ele tomar o controle da sua cabeça, que aí é o próprio 10 de espadas e você perde qualquer contato com a sua sabedoria. Qualquer pessoa no auge do medo, ela perde contato com a sabedoria, ela até esquece quem é, esquece que armas tem, que habilidades pode usar para lidar com a situação, porque o medo alarmante, ele cega a gente mesmo. Então, não se deixe cegar, tá? Lembra que você merece viver essas novas possibilidades. É isso, meus queridos virginianos, essa foi uma leitura para vocês encararem o fato de que o medo pode ser perigoso, mas vocês têm o acesso para recomeçar, tá bom? Só dribla aqui e ali o medo e vai com medo mesmo, tá? Ai, é isso, meus queridos, voltamos com a leitura semanal, então tenho certeza que semana que vem a gente continua com o próximo passo aqui para te ajudar mesmo. Muito, muito obrigada por ter chegado até aqui, obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento de coração, obrigada pela sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Se você quiser marcar uma leitura comigo, uma leitura particular de tarô, chama aqui no link da descrição, chama direto no WhatsApp, porque ainda estamos com promoções para perguntas. Isso. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.